Esse nosso Deus, ele é realmente muito grande, né? Ele é grande demais e ele opera milagres. O tema do nosso Boas Horas de hoje é justamente esse, milagres, né? A Carla está aqui porque ela recebeu um milagre e o pastor está aqui conosco também para falar um pouquinho sobre milagres, né? Quem nunca veio vai conhecer hoje o nosso trabalho, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas. Então, se surgir alguma dúvida, vai guardando aí, porque vai ter um momento para você perguntar. Então, eu gostaria, Carla, se apresenta, porque existem pessoas aqui que nos conhecem, Lígia, cara. Acho que não, mas apresenta-se mesmo. Boa noite, graças a Paz. Eu sou a Carla. Já fui membro, me converti aqui nessa igreja, casei, me batizei, apresentei o Christian. Eu hoje estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus operou na minha vida, o meu milagre, que é a queda de vitória. Pastor? Eu quero comentar com o Senhor e dizer que é uma grande satisfação estar aqui. O nosso irmão Tiago nos convidou para estar aqui nas boas horas, né? E eu sou pastor auxiliar em Parque São Vicente, na Igreja Assembleia de Deus, em Parque São Vicente. Quero trazer um grande abraço para o meu pastor. Quinta-feira estive com ele, pastor presidente, falei que estaria aqui nesta noite para responder aqui aquilo que o Espírito Santo nos der. Porque um tema como esse, ele é bem apropriado, né? Porque milagre não se exprime, milagre se crê. Amém? Então, a gente vai estar conversando isso um pouquinho. Carla, eu queria que você resumisse para as pessoas, eu sei que teu milagre assim, não é um testemunho, você me contou uma vez e a gente ficou, mas eu queria que você, para as pessoas entenderem um pouquinho, até para facilitar na hora de fazer pergunta, resume um pouquinho qual foi o teu milagre. Difícil resumir, né? Mas vamos lá. Eu tenho meu filho Christian, que tem 11 anos, e eu estava até comentando com a Fernanda. No meu coração só existia espaço para o Christian. Eu queria ser mãe apenas do Christian. Eu não me imaginava, até no dia do nosso casamento, na hora que o pastor falou assim, fala alguma coisa do Cristiano, eu falei para ele assim, eu vou te dar 6 filhos. E todo mundo me cobrava, porque você só tem um. Não, porque o Christian vai com 6. Então assim, meu plano era realmente só ter o Christian. E há 3 anos atrás eu descobri que eu estava com uma endometriose. E sofri muito. Eu cheguei a ficar 45 dias menstruada direto. E aquilo assim era... as mulheres que sabem que tem TPM, a gente liga, né, todo mês, 3, 4 dias, mas você ficar 45 dias. E a minha família me acompanhou. Foi um momento muito difícil para mim. Meu cabelo começou a cair, eu fiquei muito nervosa, tive que passar pela psicóloga. Porque a endometriose, ela mexe muito com o emocional da pessoa. E eu descobri a endometriose porque eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa, eu quero saber logo, eu quero fazer logo, vamos lá. E eu fazendo um tratamento, e na ginecologista eu não descobria. Doutora, todo mundo toma remédio, no quinto dia a menstruação vai embora, eu fico 9, 10 dias, a menstruação não vai embora. Eu tenho alguma doença, não é possível, isso não é normal. E ela virou para mim e falou, cara, só vamos saber se a gente fizer uma biópsia. Fazer uma videoteroscopia e fazer uma biópsia sua. Custava R$ 1.500 essa biópsia, eu não tinha dinheiro. Deus já começou a operar um milagre aí. Falei, cara, e agora? Você tirar R$ 1.500 para você comprar uma coisa para dentro de casa, é bom, mas para fazer um exame médico ou para comprar remédio é muito ruim. Falei, cara, e agora? Ah, não vou fazer não, R$ 1.500 é muito caro. Aí, se for da vontade do Senhor, o plano vai cobrir. E o plano não cobria. Um belo dia eu liguei para o plano e a menina falou assim, não pode fazer assim que o plano cobre. Fui eu fazer a biópsia. E quando eu fiz a biópsia, constatou que eu estava realmente com a endometriose. Comecei o tratamento, era injeções, era remédio, várias coisas que eu fiz. E depois de 1 ano e meio fazendo o tratamento, voltei. Ela falou, cara, vamos fazer uma segunda biópsia para ver se melhorou. Na segunda biópsia constatou que além de não ter curado a endometriose, o meu útero estava todo ferido. E ela falou assim para mim, minha doutora, ela falou assim para mim, minha doutora, cara, não tem saída. Daqui pro câncer é um pulo. E já tinha 4 na família com câncer. Ela falou assim, olha, eu tenho quase com certeza que eu vou ter que tirar o seu útero. Eu falei, não vou tirar. Eu falei assim, cara,
tem um filho para criar, você tem que tirar o útero. Aí fui para casa, aí quando veio mais aquela coisa de ficar emocional, ficou super abalado. Eu trabalho com criança, eu ficava vendo as crianças, caramba, não vou poder mais ter filho. Na endometriose, na biópsia, constatou que quem tem endometriose fica estéril, não pode, não engravida. Se engravida, perde, sem saber que engravidou. Aí eu fui para outro médico. Não estou com isso. Eu fui em 4 médicos, gente, para ter certeza se realmente eu tinha isso. E eu descobri que tinha. E o rapaz, o doutor que era especialista na biópsia, falou para minha filha: não adianta, você não engravida mais. Você já tem um filho? Até então eu não queria ter mais filho, mas quando eu soube assim, não pode ter mais, aí, poxa, por que eu não tive antes, né? Porque já sempre me pedia: mãe, me dá um irmão, me dá um irmão. Então estava tudo certo, minha mãe conversou comigo, minha mãe, cara, se tiver que tirar o útero, você vai tirar, porque tem o Christian e tal, tem a gente, você não pode ficar nessa coisa de não querer tirar por egoísmo seu. Eu, tá bom. Mas eu comecei a orar ao Senhor, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu falei para a Fernanda, no meu coração eu queria ter um Christian, mas eu não entendia que Deus já tinha um plano daquele na minha vida. Então, assim, até minha pastora falou isso para mim assim, ela falou: Carla, Deus precisou mudar seu coração para você aceitar que é vitória. Porque era tipo um egocentrismo, aquela coisa assim, era só ele, eu queria só ele. Então, fiz o tratamento e a doutora falou assim: Carla, agora a gente vai ter que tirar. Quando foi... E aí a igreja toda entrou em propósito de oração comigo, jejum, oração. Foi a época que eu mais fui para a monte. Quando ela aperta, né, você está perto, a gente corre mesmo para Deus, não tem outra solução. Senhor, eu pedi a Deus que eu não queria tirar meu útero. Eu falei: Senhor, eu não quero tirar, eu não quero fazer cirurgia, eu quero um filho, eu quero poder falar para a pessoa assim: olha, eu tive endometriose, diante dos homens eu estava estéril, mas aqui meu milagre, eu quero mostrar meu milagre para as pessoas, eu quero testemunhar isso. Eu falava isso para Deus direto. E as pessoas me ajudando em oração, as irmãs da igreja acordavam 3, 4 horas da manhã, ligavam para mim: cara, estou orando. A gente fez uma corrente de oração, todo mundo orando. Aí quando foi 2 anos e meio, fiz outro exame, fui na ginecologista, aquela coisa toda, ela foi e constatou que realmente tinha que tirar. Ela: cara, não adianta, não curou. Ela: não é possível, Deus é Deus de milagre, Ele vai fazer milagre. Eu estava com muita fé, acho que eu nunca tive tanta fé na minha vida. Tá bom, quando foi em janeiro que eu tinha que tirar, minha irmã foi comigo para os últimos exames, né? Aquele exame que a gente faz pré-operatório. Minha irmã falou assim: você não vai sozinha, não, eu vou com você. Foi comigo. É como se a minha doutora é meio maluquinha, ela conversa. E eu só olhando para a cara dela: ai, meu Deus do céu. Quando eu fui buscar o exame, a menina não me entregou, falou assim: não, a doutora quer te ver. Eu falei: pronto. Aí quando a minha irmã falou assim: doutor, e aí? A Carla vai se internar quando para tirar o útero? Aí ela falou assim: ué, não te falei não? Eu falei: não, doutora, se ela falou, não falou nada. Carla, não sei o que aconteceu. Aí, o que foi, doutora? Ela disse: não tem mais nada no seu útero. Eu gritei tanto naquele consultório: glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Comecei a gritar. Ela ficou assim me olhando: o que é isso, Carla? Eu falei: doutora, eu acredito no Deus de milagre. Há 2 anos e meio eu venho pedindo ao Senhor para me curar. E eu sabia que Ele ia me curar. Então, no último momento que ela falou assim, foi que Ele vai ter que tirar o útero, foi quando Deus agiu. Durante esses 2 anos e meio foi o ano que eu mais fiquei na dependência do Senhor. Por ser uma pessoa muito ansiosa, eu falei que Deus estava me tratando, porque eu sou muito ansiosa. Eu oro e quero que Deus responda, né? Papo. E Deus falou: calma. Eu falei para ela: olha, o útero está limpinho, não tem mais endometriose, não tem mais ferida, não tem mais nada, eu não vou tirar mais seu útero. Vou te passar um anticoncepcional. Eu falei: anticoncepcional? Você não está louca. Eu não quero anticoncepcional. Mas você vai ter outro filho? Eu falei: eu vou ter outro filho, porque meu milagre vai se cumprir. Meu milagre vai ser com meu filho nos braços. Aí dei o testemunho na igreja e passei a bola para o Cristiano, né? Falei diante da igreja lotada, falei: ó, gente, Deus operou o milagre, agora falta o Cristiano fazer parte dele. Eu já estou prontinha, só falta ele. E todo culto, quando acabava o culto, o pastor perguntava: Cristiano, dever de casa? Não, pastor, estou tentando. Todo mundo perguntando. E quando foi em agosto, eu não tomei mais anticoncepcional. Quando foi em agosto, dia 29 de agosto, dia 30 de menstruação tinha que vir. Dia 29 de agosto se cumpriu o meu milagre. Eu acordei pela manhã, estava orando pelo meu dia, orando pelos meus alunos,
marido, já acordo orando. Enquanto eu orava pela minha família, eu ouvi a voz do Senhor falando assim: você está grávida de uma menina, ora por ela também. Eu levantei assustada na cama, olhei para o Cristiano e falei: Senhor, será que foi noite passada? Ai, Jesus! Fiquei olhando para ele e aquela voz vinha: você está grávida de uma menina. Eu escrevi um texto da Catherine que eu falo assim, como se ela estivesse falando: mamãe está orando pelo papai, pela vovó, pelo irmão, e eu, mamãe, eu estou aqui. Ei, mamãe, eu estou aqui, ora por mim. Só que mamãe não ouvia minha voz. Eu fiquei triste. Aí papai do céu falou assim: calma, Catherine, a sua voz ela não escuta ainda, mas a minha ela escuta. Espera aí que eu vou falar para ela. E foi a voz do Espírito Santo de Deus que falou para mim: você está grávida de uma menina. Deus sabia que eu queria uma menina, mas eu não pedia na minha boca porque eu tinha vergonha de pedir uma menina. Fui trabalhar, caramba, estou grávida, olhava para as crianças, estou grávida. Fui quando deu meio-dia, vim almoçar e eu tinha que voltar uma hora. Meio-dia me deu uma dor na coluna muito forte. Falei: Cristiano, liguei para ele, veio me buscar, me leva para o médico, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. Eu fiquei em pé, não sentava mais, tanta dor. Aí ele foi me levar para o médico. E a doutora da coluna tinha mandado eu ter desvio na coluna, mandou eu fazer um raio-x da coluna. E eu dentro do carro com ele: como é que eu vou falar para ele que eu estou grávida? Porque a gente tudo faz junto, exame, tudo a gente fica do lado. E como é que eu vou falar para ele que eu estou grávida? Aí eu olhei para ele e falei assim: Cristiano, mulher grávida pode bater raio-x? Claro que não, cara. Você não sabe, quando a gente vê lá, não pode, quem está grávida não pode bater raio-x? Por quê? Por um acaso você está grávida? Eu falei: por um acaso eu estou. Aí ele olhou para mim: você fez o exame e não me falou nada. Quando foi isso? Não fiz exame não, Cristiano. Mas como é que você está grávida? O Espírito Santo falou hoje de manhã que eu estou grávida, e é de uma menina. Ele olhou para mim: ele falou? Ele falou. E é uma menina. Aí, e agora? Cara, não vamos mais no médico da coluna, não. Vamos aqui no Zilar, que tem um laboratório, vamos fazer o exame. Então vamos, a dor na coluna passou na hora, não tinha mais dor nenhuma. E o coração tum. Quando chegou lá, o rapaz perguntou: quanto tempo você está com a menstruação atrasada? Eu não estou não, é para vir amanhã. Mas você vai fazer exame hoje? Doutor, moço, eu estou grávida. Como é que você sabe? O Espírito Santo de Deus falou comigo pela manhã. Aí ele falou assim: então, minha filha, não precisa nem fazer exame. Se o Espírito Santo falou, ele é evangélico também, não precisa fazer exame. Eu falei: não, mas eu preciso do exame para mostrar para as pessoas que não acreditam. Fiz o exame, ficamos esperando 20 minutos. Quando o exame ficou pronto, a menina foi, dobrou o exame, olhou para mim e falou assim: um dia de menstruação atrasada? Claro, não tem nem um dia não. Ela olhou assim e falou: você já sabe o resultado. Quando ela falou isso, na hora eu fiquei assim: então não estou. Na hora eu não acreditei, sabe? Eu acreditando, não estou. Ela falou assim: por que você está com essa cara? Eu falei: já sei, peguei o exame e não abri. Ela olhou dentro dos meus olhos. Naquele momento, eu pude perceber o olhar do Espírito Santo de Deus. Tipo assim: você não está acreditando em mim? Ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: está com medo de quê? Você já sabe o resultado. Aquela voz ecoava na minha cabeça: você já sabe o resultado, você já sabe o resultado. Quando eu abri, eu li lá positivo, eu gritei tanto, esse garoto chorava, a gente se agarrava, a gente se beijava, a gente pulava. Aí tinha um pessoal esperando o exame, tinha um casal que falou assim: é o primeiro neném? Eu não, o segundo, eu tenho 11 anos, é porque esse aqui não vi de jeito nenhum, é um milagre. Aí eu falei pro rapaz: isso aí é uma menina. Caramba, como você sabe? O Espírito Santo falou. E realmente se cumpriu o meu milagre. O Espírito Santo falou que era uma menina, só que eu achava que ela ia ser mais branquinha, que ela ia parecer mais comigo, mas aí, né, já que o Cristo aparece comigo, ela veio parecida com o Pai. Então assim, e eu pude apresentar meu milagre, né? Eu pude mostrar que, e mais incrível que hoje, só para vocês terem uma ideia, tem 6 mulheres que eu estou orando com o mesmo problema. As pessoas me encontram e pessoas que eu nem conheci pedem para me orar. E eu estava vendo no Facebook, a menina entrou, começou a conversar comigo. Daqui a pouco eu estava falando com a Kelly, contando meu testemunho. Ela foi e falou: cara, eu também estou com endometriose, ora por mim. E Deus tem colocado mulheres para me orar, para me compartilhar e para acreditar.
Porque assim, o milagre, pastor, a gente tem que viver. Milagre é quando o mundo fala que não. Eu ouvi de 4 médicos que eu não ia mais engravidar. Então assim, quando o diabo fala que não, Deus fala que sim. Então assim, e quando é plano do Senhor, vai se cumprir. Não importa o tempo. Muitas pessoas falam assim, caramba, você esperou 11 anos. Eu estava conversando com a minha mãe esse dia em casa e falei assim, Deus já sabia que ia ser 11 anos para quer cumprir. A gente já quer fazer o outro pro ano que vem, mas por enquanto deixa só quieto. Então assim, milagre a gente tem que viver, tem que acreditar. E eu em todo momento, desde quando os médicos diziam que não, eu tomava remédio e não adiantava. O médico falava para mim assim, Carla, não sei o que eu faço com você. Eu te dou toda a medicação, age efeito contrário. Eu tomava tudo direitinho, nós tínhamos dinheiro no remédio, agia efeito contrário. Mas eu não entendia que aquele momento era o momento de eu estar buscando o Senhor. Eu estar acreditando no poder de Deus. E quando eu falo com essas mulheres que não engravidam, que têm endometriose, eu falo assim, Deus é fera para curar a endometriose. É batata. Mas também só se Ele quiser. Eu fico com medo das pessoas às vezes ouvirem meu testemunho e achar assim, eu estou com endometriose, ela vai orar e eu vou engravidar. Eu não engravido ninguém. Então eu fico com medo das pessoas ficarem achando assim, ora por mim que eu vou engravidar. Não é assim. Se for da vontade do Senhor, se for o plano de Deus, vai acontecer. E quando a Catherine nasceu, o Cristiano assistiu o parto, ninguém acreditava que ele ia assistir, porque o Cristiano não assistiu, e ele não pode nem ver sangue, agulha para ele que desmaia. Eu falei, você vai ter que assistir, você vai ter que ver o nosso milagre. E quando a Catherine nasceu, a doutora falou assim, que criança gorda, que criança linda. Eu querendo ver, eu comecei a chorar, mas eu chorava incontrolavelmente, eu não conseguia parar de chorar. E ela falou assim, minha filha, o seu nariz vai entupir, eu não posso te limpar não, para de chorar, eu vou te costurar, você está chorando. Eu falei, doutora, a senhora tem noção, tem ideia do que está acontecendo agora nesse momento? A senhora ia tirar meu útero. Foi a mesma médica, eu fiz questão de testemunhar para ela que Deus era fiel comigo. A senhora ia tirar meu útero, a senhora está tirando minha filha. E detalhe, ela queria me operar, queria me ligar. De todo jeito queria me ligar. Eu falei, ela nem me liga que eu vou ter um filho. Agora mais do que nunca eu sou contra a ligadura, eu sempre fui contra a ligadura, agora mais do que nunca. Então eu falei para essa doutora, a senhora me falou assim, realmente, eu pensei que eu ia estar tirando seu útero, estou tirando sua filha. Então, para a honra e glória do Senhor, que a Vitória está com 3 meses, nossa bênção, nosso milagre. A cada momento que eu olho para ela, eu vejo como Deus, o mais bonito dessa história toda, para mim, foi o Espírito Santo falando, você está grávida de uma menina. Ele confiar em mim, ele falar comigo, você está grávida de uma menina. Para mim, isso aí foi assim, toda vez que eu falo, me arrepio, me emociono, porque eu vi a voz de Deus. Quando os homens falavam que não, e Deus falou que sim. Então, se você não acredita em milagre, só acontece para quem acredita. Só acontece para quem realmente acredita. E para quem confia no Senhor. E eu confio no Senhor. Esse é o meu milagre. Amém. Resumir é difícil, né? Mas é bom a gente saber assim, os detalhes, né? Talvez a gente só falasse assim, a Carla tinha um problema e ela não podia engravidar e agora ela está aqui, ela está aqui. A gente não entenderia a profundidade que Deus fez, né? A importância, não a importância, mas realmente assim, os detalhes, né? Deus foi trabalhando detalhadamente cada coisa e hoje a Catherine está ali, ó, está querendo falar já, porque tem puxar, né? Ela está ali, gente, não sei. Mas é uma bênção e é um milagre que a Carla pode contar hoje, pode compartilhar. Quando eu convidei a Carla, mandei a mensagem pelo Facebook, ela na hora me deu o número do telefone dela, eu liguei e eu sentia que assim, a vontade era realmente estar aqui e falar, compartilhar o milagre mesmo, porque eu acredito que talvez esses sejam um dos objetivos do Senhor quando opera o milagre. O Senhor concorda com isso, pastor? Que através de um milagre que nós recebemos, talvez o Senhor esteja usando aquilo para agir em outra vida, em outra pessoa? Sempre. Sempre, porque Deus, ele tem um plano. Quando ele tem um plano, esse plano ele não é qualquer um. Às vezes as pessoas, como a Carla falou, olha, milagre é
para quem vive. Eu não posso incutir na cabeça de ninguém que o milagre acontece. Eu tenho que viver, ou então eu tenho que crer. Eu tenho que crer no milagre, que aquilo ali verdadeiramente Deus pode fazer. A vontade direta de Deus, ela não é interferida, pelo menos nem. Nós ouvimos aqui o relato de Carlos, que todas as coisas, elas, às vezes, poderiam contribuir para que aquilo acaba desistisse do objetivo de Deus na vida dela. Mas ali, houve pessoas que deram ânimo, e tudo isso, cara, foi Deus que movimentou. Foi sempre Deus movimentando essa situação para quê? Para que viesse a acontecer. O milagre vivo, quem sabe, eu posso até, pelos olhos da fé, dizer que Deus tem um propósito na vida dessa médica. Então, tudo isso, a gente pode aqui estar Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A música, o louvor que diz, quando o mundo diz que não, a tua voz me encoraja e diz que sim. Isso é milagre. É milagre porque eu creio. As pessoas foram usadas para lhe dizer para ela: olha, a própria médica, vamos tirar seu nome. Olha, na situação que está, você está para o câncer do mundo. Tudo desencorajado, fazendo com que desencorajasse a Carla. Mas ela disse: não. A última palavra é a do Senhor. E nós podemos ver na Bíblia que várias vezes Deus quis curar, e várias vezes Jesus quis curar, porque foi a vontade dele, ele queria curar. E teve várias vezes que pessoas com fé foram a ele também quis curar. Então, nós não vamos aqui relatar essas passagens, mas não conhecemos. Ali, o tanque de Betesda, aquele homem, Jesus foi ali e quis curar ele. Já o leproso se prostrou diante dele e disse: se tu quiseres, eu posso ser curado. E ali Jesus disse: eu quero ser curado. Então o milagre é isso. Nosso milagre, ele acontece através da nossa fé. Fé milagre precisa de fé. A fé sobrenatural. Porque nós, se formos falar de fé, tem aqui a fé natural, que toda pessoa tem aquela fé. Eu tenho fé. A fé salvífica, que é a fé em que nós cremos que Jesus pode nos curar ou nos salvar. E a fé sobrenatural, que Jesus pode transpor tudo aquilo que o homem diz. Não tem mais jeito. O juiz diz: até aqui a lei podia, a justiça podia, até aqui a medicina podia. Ali, naquele momento, aí Deus espera uma atitude nossa, como foi da Carla. Não, eu vou insistir, eu vou orar, eu vou buscar, porque é a última palavra. Ela depositou no Senhor a sua vontade, e ali já era a vontade de Deus também. Carla, por que você acha que recebeu esse milagre? Eu sou bonitinha. Eu não sei, eu acho que é porque Deus me ama. Deus me ama. Eu tenho um amigo lá na escola que ele não é evangélico. Eu falo muito de Deus assim: Deus falou comigo hoje, não sei o quê. Outro dia a minha tesoura falou: vai, Senhor, manda aquele teu anjo que acha tudo, para achar minha tesoura. Ele, cara, em tudo você bota Deus no meio, até para achar uma tesoura. Eu falei: mas ele manda mesmo o anjo. Aí ele virou para mim e falou assim: cara, eu não entendo. Eu falei: o quê? Como é que Deus fala com você? Você fala como se Deus estivesse do seu lado, como se fosse eu e você aqui, ó. Eu falei: mas é assim, o Espírito Santo de Deus é assim. Eu não sei te explicar, mas eu escuto a voz dele. Porque já teve situações de eu estar conversando com ele, Deus mandava falar alguma coisa para ele, e era o que ele estava vivendo, e ele não tinha compartilhado comigo. O Espírito Santo mandou falar. Aí ele fica assim, que o pessoal acha meio, essa mulher é meio lá, sei lá, como é que adivinha as coisas? Então eu acho assim que Deus, quando eu falei assim, que a parte
mais bonito desse meu milagre é saber que Deus confiou em mim. Quando Ele falou, você está grávida de uma menina, é muita intimidade. Está muito junto ali do Senhor para ouvir. Então, eu acho que o amor do Pai ama todos nós. Não é porque eu sou bonitinha, não. Eu também, né? Mas assim, naquele momento a gente estava tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que não sei, eu acho que o amor dele se mostrou cada vez bem maior do que eu imaginava. A minha intimidade dele estava tão perfeita que eu acho que eu mereci. Então assim, não sei explicar, só Deus que sabe. Pastor, a gente sabe que muitas pessoas passam por problemas de saúde ou vários tipos de problemas e não recebem o milagre da maneira como gostariam de receber. Não acontece aquilo que eles precisavam ou que gostariam que acontecesse. Porque nem sempre as coisas funcionam da maneira que a gente quer. Estou doente, orei, mas continuei doente. Eu tive um câncer, orei e continuei com câncer. Por que isso acontece? Bem, justamente antes de vir para cá, eu estava vendo isso aí. Pessoas que estão enfermas e não são curadas. Mas eu oro, eu busco, eu faço, né? E não sou curado. Primeiro, existe a vontade permissiva de Deus. Existe também aquela vontade que Deus diz assim, agora não. Espera mais um pouquinho. E também acontece que Deus ele quer ouvir de nós se verdadeiramente nós amamos a Ele. Dizendo, Senhor, a tua vontade prevalece na minha vida. Se eu estou orando, tu não quer me curar, bendito seja Deus. Jó disse, olha, Deus me deu, Deus me tirou. O meu Salvador vive, louvado seja Deus. Pode acontecer também que existem pessoas que querem fazer barganha com Deus. Né? Aquela pessoa que diz assim, bom, agora eu estou doente, agora eu vou orar. Agora eu estou enfermo, agora é hora de buscar Deus. E Deus, ele se busca, nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar. Mas como ela disse uma coisa que importante, a comunhão com Deus é a vontade de Deus que prevalece. Poxa, eu tenho orado tanto, tenho feito tanta coisa e Deus não tem me curado. Mas como está a tua oração? Será que verdadeiramente você está depositando, né, tudo aquilo que sempre veio já fazendo essa poupança lá no céu? Acontece muito de pessoas buscar a Deus, não serem curadas por esse motivo. Eu acho interessante porque hoje a gente vive assim. Eu acho que no nosso dia a dia as pessoas estão acreditando pouco em milagre, né? Às vezes a gente tem problema e a gente, para não ter que pedir tanto ao Senhor, para não ter que depositar tanta fé, ter tanta intimidade, abrir mão de tanta coisa para buscar o Senhor, é mais fácil a gente falar assim, a vontade de Deus vai ser feita. Deixa de fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas se não quiser, não vai. É claro que tudo só vai acontecer se for com a permissão de Deus, né? Qualquer coisa. Um milagre, por mais que eu tenha comunhão com o Senhor, por mais que eu tenha fé, se Deus sabe que não é daquele jeito que Ele quer, vai acontecer da maneira que Ele quer, não da maneira que eu peço. Mas eu acho que a gente está acreditando pouco em milagre. Porque o mesmo Deus que fazia milagre ontem faz hoje, né? Pode falar, pastor. Você falou uma coisa aí e eu lembrei que hoje, corriqueiramente, a gente vê que muita gente que está indo atrás de Deus por aquilo que Deus pode dar a ela. Eu vou porque Deus pode me dar, Deus pode fazer, mas eu tenho que verdadeiramente estar na presença de Deus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. Eu tenho que ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida, não, né? Me tirou lá de lançar o pecado,
me ressuscitou, me trouxe do pó, me fez tudo isso porque Ele é Deus. Então a vontade de Deus Ele tem que prevalecer sempre. Pode acontecer às vezes de Deus dizer: olha, você está vindo a mim porque você está querendo aquilo que eu posso te dar, e não você está vindo a mim porque eu sou. Amém. Cara, assim, você falou que foram 2 anos e meio de luta, né? Você falou também que muitas pessoas, tipo, cara, aceita, é assim, pronto, né? De repente alguns até falavam, não sei, é a vontade de Deus, aceita a vontade de Deus, mas você continuou acreditando que o teu milagre podia chegar. Mas durante esses 2 anos e meio, porque de repente a gente olha, esses 2 anos e meio passam tão rápido, mas para quem está passando por um problema tão grande, eu imagino que tem demorado muito para passar. Houve momentos em que você teve dúvidas se Deus ia operar um milagre ou não? Não tive dúvida em nenhum momento. E eu costumava dizer assim: eu sou meio tonel, eu quero ver para crer. Eu tinha muito esse pensamento: não, eu tenho que ver. Às vezes a pessoa fala assim: teve um milagre aí. Não, eu tenho que conhecer a pessoa, viveu mesmo, deixa eu conhecer. Então até nisso Deus trabalhou no meu coração, né? E lá o pastor ensina muita gente assim: você tem que compartilhar com as pessoas que têm a mesma fé que você. Então acho que isso que foi o que mais me ajudou. Porque quando eu compartilhava com as irmãs, com o próprio pastor, eles me davam, como o pastor falou, eles me davam força todo momento a crer. E uma vez a pastora falou para mim assim: cara, mesmo que você não fique curado, como é que vai ser? Você vai continuar acreditando nesse Deus? Por quê? Aí eu voltei há 14 anos atrás, na semana do meu casamento, quando meu pai faleceu. Quem me conhece aqui sabe, meu pai faleceu dia 20 de janeiro, eu casei dia 24. E eu pedi a Deus que eu queria ver meu pai aqui nessa igreja convertido. E eu vi meu pai aqui no caixão. E eu fiquei revoltada com Deus. Eu fiquei chateada porque eu me converti com 14 anos, eu sempre trabalhei na igreja, em tudo eu estava envolvida, e o sonho da minha vida, que era me casar, meu pai me trazer no altar, não estava. E naquela época que eu fiquei chateada com Deus, que eu não queria saber de Deus, mas o pastor Livaldo falou para mim assim: um pai, ele conhece o seu filho. Quando o Cristo vai fazer uma criação para mim, eu já sei o que ele vai fazer. E ele falou para mim assim: Carmen, Deus já sabia da sua atitude. Porque eu ficava assim, pastor, quando eu vi meu pai morto, ele não ressuscitou Lázaro? Por que não ressuscita meu pai agora? Eu queria ver um milagre aqui, naquela hora. Então, eu assim, passei por isso, aqueles problemas todos, e depois foi aquilo assim: caramba, e agora? Eu testemunhei, dei um mau testemunho, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho mais perdão, eu não tenho mais comunhão com Deus. Então isso tudo voltou agora na prova do milagre da Kelly. Foram 14 anos, mas assim, Deus me trouxe a memória porque Ele me tratou. E na época que aconteceu isso com meu pai, eu falei para o pastor Livaldo, ele falou: por que você está com tanta raiva? Eu falei: pastor, eu queria ver meu pai convertido, meu pai está no inferno. Eu não queria meu pai no inferno. Ele falou para mim assim: você sabe se ele estava no inferno? Não. Você sabe qual foi o último pai? A gente dormiu, acordou, ele estava morto, ele infartou. Então assim, você sabe qual foi o último instante? Você não orava? Você não acredita em Deus? Se ele foi ou não, não é responsabilidade mais sua e da sua família, porque vocês pregavam Jesus para ele. Eu falei: e agora? Mas eu queria rasgar minha Bíblia, eu não queria mais servir a Deus, Deus não vai me perdoar. E o pastor Livaldo lá na minha casa, na minha sala, falou para mim: Deus já sabia que você ia fazer tudo isso, mas Deus já sabia que isso ia acontecer e foi vontade dele, não foi a sua. Quando eu estava falando do milagre, quando a gente pede para Deus operar e não acontece. E vivi aquilo tudo e Deus foi me tratando. Hoje se passaram 14 anos, eu hoje entendo que foi vontade do Senhor levar meu pai, né? Eu ficava assim: poxa, na semana do meu casamento, Senhor, não tinha outro dia para levar, não? Eu falava isso. Meu sonho é meu pai entrar aqui comigo no altar e não entrou. Mas Deus sabe, naquele momento não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Então, quando eu passei a buscar o Senhor por essa cura, no início eu queria ser curada, eu não queria tirar o útero, eu não queria de jeito nenhum. Foi quando Deus falou: não, eu quero ter um filho, agora eu quero provar. Porque eu sou tipo, como eu falo, tipo Tomé, quero ver para crer, quero mostrar. Então, assim,
Deus levou esse tempo todo para Deus trazer à memória também isso. Que Ele pode dizer não. Não é sempre quando você fala, eu quero, Deus vai fazer. Nem quando eu falo para o Cristo assim, não é não, né? Acabou. Ah, mas por que? Mãe, deixa. Não, por que não? Porque não. E Deus também é assim com a gente. Não, é não. Quando Ele diz que não, é não. E a gente tem que aceitar a vontade do Senhor. É mais difícil. Aceitar o não de Deus é muito mais difícil. Né? Então, assim, Deus até nisso, Ele sabe de todas as coisas. Ele já vem me tratando. Que hoje, o milagre da Kevin, Ele está me tratando essa ferida lá do passado, dos 14 anos atrás. Lá, Ele não quis que meu pai levantasse como eu queria. Ali era minha vontade, não era a vontade dele. E agora Ele quis. Então, assim, eu deixei de acreditar? Eu acredito que não. Naquela hora foi a rebeldia, foi aquela dor, foi uma dor muito forte, porque a gente era muito íntimo, meu pai, a gente era muito querido um do outro. E perder ele naquela semana foi muito difícil. Mas para honra e glória do Senhor. Não me afastei, fiquei aquele período de malzinho com Deus, mas Deus me perdoou, graças a Deus, a gente continua íntimo, continua amigo, continua pai e filha, continua irmão, continua tendo aquela intimidade. E hoje eu posso vivenciar isso, e era a vontade dele. Então, quando eu falei que eu oro por pessoas que estão com endometriose, eu falo, olha, se Deus falar não, você está preparado para o não? Porque às vezes a gente só quer o sim. Lá na igreja, semana passada, apareceu uma irmã com câncer. E todo momento a família dela acreditava que ela ia ser curada. Mas quando eu orava por ela, Deus falava para mim que ela não ia ser curada. E como é que eu falo isso para a pessoa? Olha, eu estou orando pela sua tia, mas ela não vai ser curada não. Eu não falava, ali naquela hora eu prometi, não, ela era carnal também. Eu tenho fé que ela vai levantar, que ela vai ficar boa. E no meu coração eu sentia que Deus ia levar ela. Eu falei assim, às vezes a gente quer que a pessoa fique aqui com o egoísmo nosso. A gente quer, mas Deus não quer. Deus quer para Ele. E Deus assim fez, levou. Mas como você vai falar para a pessoa que não? Né? Que não é aquilo que Deus quer? A Kevin, quando Deus falou, eu queria uma menina, mas eu tinha vergonha de falar assim, eu quero uma menina. Eu não falei para Deus, mas Ele conhecia meu coração. E dessa vez a resposta dele foi sim para minhas orações. Então eu vivi, por que eu estou falando isso? Eu vivi o não de Deus, eu vivi o sim de Deus. É difícil o não de Deus? Dói muito o não de Deus. Porque você diz que eu quero, e Deus fala não. Mas é aquilo, você só vai viver o sim de Deus quando você obedecer na hora do não também. É muito fácil quando você está com um problema, como eu falei, caramba, eu orava muito, eu jejuava muito, o Cristo buscava todo mundo. Porque, gente, foi 2 anos e meio muito difícil para mim. Foi muito difícil, eu tendo que trabalhar o dia inteiro, com muitas dores, cabelo caindo, eu entrava na internet. Minha mãe falava assim, cara, eu não estou suportando, você briga com todo Deus, eu sou brigona mesmo desse jeito todo. Mas eu estava insuportável, tudo me irritava. A endometriose, ela mexe muito com a autoestima. Uma hora eu estava alegre, uma hora eu não estava, uma hora eu queria sair, uma hora eu não queria. Mexe muito. Então foram 2 anos e meio difíceis para mim e para minha família. Não foi fácil. Mas passei. Existem pessoas que estão com problema, buscam o Senhor, recebem o Senhor e se mandam. E dão as costas para o Senhor. Como a gente falou antes, né? Às vezes a gente está aqui junto e a gente está pedindo e Deus não atende. Outra pessoa que vem só para isso, Deus vai e atende a pessoa, vira as costas para Deus. Né? Todo mundo conhece casos assim, né? De pessoas que foram curadas e muitas pessoas, a igreja entrou, às vezes a pessoa nem é evangélica, mas vem a família e pede oração e todo mundo dentro do propósito e a pessoa recebe o milagre do Senhor. E a gente está falando muito de cura, mas o milagre não é só cura, né? Existem outros milagres e pessoas recebem o milagre do Senhor e dão as costas para o Senhor. Será que Deus tem um propósito nisso? É claro, é uma pergunta, né? A gente sabe que Deus tem um propósito para tudo. Mas qual seria então o propósito? Ou por que essa pessoa recebeu a cura? Será que era para a pessoa o milagre ou para outros que estavam assistindo ou para outros que estavam clamando? Como
nesse caso que você colocou, nessa pergunta que você colocou, pessoas, elas recebem o milagre, às vezes não tem nunca entrado na igreja, mas elas recebem o milagre. Na Bíblia, nós temos uma passagem, eu costumo dizer, certa vez eu vi um pregador, ele pregando nessa passagem, os 4 amigos colocaram ali aquele coxo pelo telhado, né? Então ele colocou como tema dos 4 fantásticos. Se nós formos ver a narrativa desse texto, nós vamos ver que Jesus, ele curou aquele homem pela fé daqueles 4. Pela fé dele. E Jesus viu que eles tinham fé. Eles tinham fé. Então, ali ele foi curado. Naquela cura ali, aquele milagre que Jesus fez, nós vemos que Jesus no final ele diz assim, perdoado estão os teus pecados, levanta e anda. Foi quando ali os escribas, os fariseus que estavam ali, que acompanhavam Jesus só para marretar, né, as coisas que Jesus fazia, então eles murmuraram entre si. Jesus, pela sua onipotência, disse: o que é razoável no coração? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Quer dizer, mas pastor, então aquele homem que estava ali era um pecador. A primeira coisa que Jesus disse foi assim: perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Aquele homem poderia ser um pecador, um homem, né, tendo uma vida dissoluta, mas ele curou pela fidelidade dos amigos. Pela fidelidade dos amigos. Eu gosto muito de dar aplicações pessoais da minha vida, mas no caso eu tenho meu pai e os rins, um parou, o outro ficou funcionando 70%. E eu entrei na campanha pelo meu pai, orei pelo meu pai, busquei. Ele começou a fazer hemodiálise, pessoas que entravam com ele fazendo hemodiálise continuam fazendo, e ele teve alta e os rins voltaram a funcionar. Então, dizer assim: pastor, mas e aqueles que recebem o milagre e vão embora? Jesus não para. Você falou uma coisa crucial. Muitas das vezes é feito aquele milagre para que outras pessoas venham a olhar, testificar e verdadeiramente se converter ou passar a ter uma fé sobrenatural em Jesus que não tinha antes, né? Às vezes uma plateia de 3.000 e Jesus ele quer salvar outro, mas foram 3.000 porque só um se converteu, porque Jesus naquele dia marcou com ele. Então, essa parte que nós vemos assim, muitos são curados, são curados porque outros oraram, aí a gente tem a Bíblia essa explicação. Como eu falei, o milagre não é só físico, né, questão de saúde, questão física. Cada um de nós sabemos qual é o milagre que nós precisamos. Vamos cantar? As meninas vão cantar agora, as meninas também, não, a menina também. E logo depois estará aberto para perguntas. Se você quiser ficar em pé, louvar o Senhor, vamos cantar, porque o Senhor é fiel e Ele pode nos fazer andar sobre as águas.
vezes a gente, como nós falamos aqui, né, Deus usa uma situação onde a gente nem imagina para operar um milagre. Em abril, nós tivemos aqui conosco no Boas Horas o doutor Fernando. E o doutor Fernando é um homem que ele fez teologia. Quais são os cursos dele, pastor? Fala aí, porque ele é tão graduado. O doutor Fernando, ele veio dar uma palestra sobre saúde emocional. Ele não é evangélico. Ele dá aula para vários pastores, ele é professor de psicanálise. Ele tem um medo danado de subir no altar para falar. Mas ele veio aí. Ele era aquele cara crítico que sempre buscava a igreja perfeita, sempre buscando defeito nas pessoas. E naquele sábado ele foi encantado com tudo que ele ouviu, da sua participação com a igreja, com a recepção com carinho. E no mês seguinte ele me procurou, me deu um abraço e falou: Marcos, eu tenho uma novidade. Eu falei: qual a novidade, doutor Fernando? Aquela programação na sua igreja foi fundamental para a minha tomada de decisão. E eu aceitei a Jesus, eu vou fazer vestibular e eu vou me batizar em breve. E ele falou: se não fosse tão longe, eu estaria congregando lá, mas quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E eu quero fazer um trabalho de casais lá, se você permitir. Eu falei: as portas estão abertas. Porque a preocupação do Wander era com a quantidade de pessoas na participação do evento. Mas Deus, ele está mais preocupado com a forma como a gente se achega com o nosso coração. E o doutor Fernando, ele de palestrante passou a ser o alvo do milagre naquela noite. Eu lembro que quando eu fui conversar no gabinete, eu fui falar com ele foi logo falando, não era crente, não era pastor, tinha feito teologia. Aí eu falei que a gente ia colocar as cadeiras aqui no altar, tem certeza? Porque todos cheios de Deus, né? E ele abençoou a nossa vida, mas naquela noite ele foi muito mais abençoado do que nós. Nós aprendemos muito naquela noite, mas ele teve a salvação, teve a vida eterna, né? Então, como o pastor falou, hoje novamente a gente estava preocupado no começo do culto com a quantidade de pessoas, é um trabalho que a gente faz com tanto carinho, mas o Senhor tem nos usado e o Senhor tem nos abençoado. E com certeza hoje sairemos daqui novamente abençoados. Quem tem pergunta é só levantar a mão. Cláudio vai abrir a rodada. Boa noite. A minha pergunta, cara, Deus te abençoe, cara, me edificou muito o seu testemunho. Eu não conhecia, não conhecia o seu problema, mas graças a Deus, eu estava precisando, né? A gente é coisa que edifica a gente, né? A nossa fé cresce quando nós ouvimos testemunhos assim. Deus abençoe você e sua família. Pastor, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre cura, sobre essa questão, até dentro da Bíblia mesmo, onde Jesus cura 10 leprosos. Nós sabemos que a lepra, na antiguidade, né, era uma coisa terrível. Para pessoas que tinham até com síndrome, gritavam leprosos, então não é como a doença hoje em dia. Hoje em dia tem a hanseníase, tem cura, mas naquela época não existia medicina. Então, assim, eu ouço muitos pastores, né, nas pregações falam muito do cara que voltou para agradecer a Jesus. Mas eu acho que o mais surpreendente nisso, nós sabemos como a lepra era, para mim o mais surpreendente é 9 pessoas não voltarem para agradecer a Deus. E assim, eu queria saber do pastor que hoje nós sabemos que o maior milagre, assim, hoje em dia, assim, é a mudança, né, do ser humano. Uma prostituta deixa de ser prostituta e vai ser uma missionária, uma serva de Deus, um traficante. Um testemunho que eu ouvi muito tempo aqui, um cara, professor, doutorado de história da USP, com todo esse conhecimento, se converteu a Jesus. Então, assim, pessoas PhDs que tem todo esse conhecimento literário e vai aceitar Jesus. E hoje em dia nós sabemos que esse é um grande milagre. Mas, às vezes, a pessoa está do lado, um parente mesmo, vê como aquela pessoa era e a mudança daquela pessoa, e essa pessoa ainda
leproso, né? Lá e pensa, um só voltou assim. Por que o ser humano é assim? Por que o ser humano não consegue reconhecer o milagre de Deus, mas consegue reconhecer Jesus, realmente que Jesus cura, que Jesus pode fazer um milagre na vida do ser humano, desde mais de 2000 anos atrás até hoje? Sim. Seu nome é? Cláudio. Cláudio. Cláudio, você. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque ali eram 10 leprosos, 9 foram e só um voltou. Nós vemos no final que Jesus diz assim: ó, a tua fé te salvou. Aquele leproso, além de ser curado, ele recebeu uma coisa que é a maior dádiva ainda da cura, que é a salvação. Eu posso ser curado e sair daqui sem salvação. Agora, eu posso não ser curado e sair daqui salvo. É o que importa para Deus. Entendeu? Então, naquele caso ali, somente um. Eu dei aqui um exemplo, às vezes, uma plateia, uma multidão de 3 mil. Deus, e vem um à frente, arrependido, né? E ali aceita Jesus. Quem foi bem-aventurado daqueles 3 mil? 2.999 ainda carece do quê? Do que é mais importante, que ouro, prata, cobre. Aquele caso ali, Jesus ele até diz assim: poxa, na minha nação os 9 eram judeus e o samaritano voltou para agradecer. Eles foram, se apresentaram ao sacerdote, mas um voltou. E aquele que volta, aquele que verdadeiramente confia em Jesus e dá todo o crédito a Jesus, ele é salvo. A salvação, ela é intransferível. Às vezes, você, na sua família, você prega, você evangeliza, na sua vizinhança você evangeliza. Essa parte aí é nossa. Eu entendi mais ou menos a tua preocupação de dizer assim: poxa, as pessoas que estão do nosso lado estão vendo a nossa transformação, né? Vendo quem eu era e quem eu sou hoje. Será que no coração deles não tem um arrependimento, não vê que verdadeiramente Jesus? Eles veem, mas é difícil. É difícil. Por quê? O reino de Deus ele é tomado à força. Então, daqueles 10, teve um que falou assim: não, eu quero mais. Eu quero além da minha cura, eu quero a salvação. Nem que depois eu fique enfermo de novo e venha a morrer, mas morro aqui, meu corpo volta ao pó, mas eu estou salvo. A minha alma vai morar com Deus, né? Isso é importante por quê? Porque frisar, porque o testemunho, né, nós não podemos deixar de dar nunca. Porém, aqueles que não foram alcançados, né, por Jesus é porque não quiseram ser alcançados. Certa vez eu falei para minha mãe assim: mãe, hoje, graças a Deus, né, também está salva porque aceitou Jesus, mas eu disse para ela: olha, o pior cego não é o que não tem visão física, é o que enxerga e não tem fé. No caso do meu pai, ele já é mais bem levantado para Jesus, mas ainda ele levantou a sua mão, mas não se firmou. Mas eu creio em Jesus que ele vai ver. Amém. Alguém tem mais uma pergunta? Ou o pastor para cá? Pastor, eu sou uma prova de um milagre vivo, né? Porque da onde que eu vim, eu costumava sair para balada e beber, chegar em casa bêbado. E um certo domingo
depois que eu tive uma crise, aí eu passei para a igreja e no domingo eu me converti. Isso já é um milagre. Mas, tinha uma pessoa que estava sempre orando por mim, que é a minha esposa hoje. Então, eu me converti, comecei a congregar na igreja, me batizei e nos casamos. É possível um milagre puxar outro milagre, porque antes de casar não tinha casa, ainda não tem, agora de aluguel, mas não tinha nada dentro de casa. Hoje eu tenho tudo dentro de casa, não me falta nada e só falta a casa, mas a casa já entreguei na mão de Deus. É possível um milagre puxar outro e puxando outro, puxa outro? Amém. Sim. Jesus diz assim: e esses sinais seguirão os que creem. Amém? Você disse assim: eu sou um milagre na mão do Senhor. Nós somos um milagre na mão do Senhor. E existia alguém orando por você, aquela jovem linda ali, minha esposa, está ali, ó. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? Por ela, eu corpo, barrigudo, careca, ali casado com aquela. Ela foi para Jesus primeiro. E orava por mim, buscava. O dia da minha conversão, eu não vou dizer aqui, mas também é muito longa. No dia, já sabe, né? Te contei. E eu quero até mesmo aqui quebrar um pouquinho do protocolo aqui, para dizer, eu esperei muito por esse dia de estar aqui. Eu já conheci essa igreja desde a minha infância e adolescência, né? Essa igreja aqui, Igreja Batista. E foi membro dessa igreja que deu um pontapé inicial em tudo na minha vida e na vida da minha esposa, porque até então eu não tinha, você vê só, como você, vou responder a tua pergunta, como as bênçãos, elas vão seguindo, sempre. Quando você entra, né, ali no avião, você entra no banho de Jesus ali, tudo vem te concorrendo muito bem. Então, o José de Arimateia, lá atrás, ele não sabe disso não. Vou contar isso para ele agora, que diante do altar de Deus, ele foi a primeira pessoa, né, que eu ainda não tinha Jesus, tinha uma vida também muito absoluta. A minha diretriz de vida era assim, antes de Jesus: eu vou me aposentar, passar o dia no bar e morrer de cirrose. Esse aqui é esse que nos fala. Mas Jesus, ele fez uma transformação grande, né? E um dia foi até um trabalho de jovens, não foi aqui na igreja, foi na casa dele. Lembra disso até? Na casa dele, ele me convidou. Aí eu falei com o cabeludo, ela falou assim: um lugarzinho onde tem as pessoas crentes. Olha, eu saí dali maravilhado, e ali, verdadeiramente, às vezes a gente pensa que não, mas quando você convida alguém, quando você chama, ora para aquela pessoa, né, e você fez a sua parte, aí depois o Espírito Santo vai no restante. Então, teu nome é Saulo. Então, Saulo, o que aconteceu? Alguém orava por você, Jesus, ele te chamou, Saulo, né? Porque tu me persegues, hoje quem vai te perseguir sou eu, venho. E você veio. Aí você se encaixa no versículo que eu gosto muito, que eu respeito disso, Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto, né? O decreto de Deus, a salvação. Amém? Respondi? Mais alguém? Hoje eu estou ficando quietinho. Deixa eu matéria. Chega pra cá. Boa noite, irmãos. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Samuel. Eu agradeço a vida do meu amigo Samuel, pastor Samuel.
como já foi dito, aí é o verdadeiro milagre de Deus. Por quê? Ele veio, já comentou, e na nossa juventude nós tivemos muitas barras, e eu já conhecedor da palavra, eu ficava pensando, isso vai ser muito difícil, mas para Deus não tem nada difícil. Aí hoje, este varão, este servo do Senhor aqui, está nos trazendo aí a palavra, a alegria, esse amor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, você construiu, pela sua família da parte do seu pai, meu grande amigo. E eu fico satisfeito de saber que a sua mãe também já foi Jesus. E é isso que Deus te abençoe, biblicamente, você e a sua família. Obrigado. Meu amigo do irmão. Grande responsável. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que o Murilo tem. O Murilo está levantando a mão. Então, mais uma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Não? Nós queremos agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito bom para a minha vida ouvir novamente o testemunho da Carla, porque, como eu disse, às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente já pede assim, Senhor, faz, mas já fica pensando, não sei se é a vontade de Deus, realmente eu não sei se é a vontade de Deus, mas eu tenho que pedir com todas as minhas forças até Deus decidir não, Deus me falar se é a vontade dele, porque às vezes a gente pede só um pouquinho e fica, não, mas se for a vontade de Deus, ele vai fazer. E eu falo lá em casa que às vezes Deus está assim, ó, com a bênção na mão, pronta para te dar. Ele só não te dá porque você não pede. Está ali, ó. E eu despertei para isso um dia que eu estava pensando, nós estávamos cantando uma música que falava do amor de Deus, porque a gente sempre sabe que Deus ama a gente, que Deus cuida da gente, a gente sabe disso. Mas quando a gente entende o amor, e a Carla falou sobre isso, o amor de Deus por nós, Ele é o nosso Pai que nos ama. Então, um pai que ama muito seu filho, e ele sabe o que o seu filho quer muito, e ele tem para dar, por que ele não vai dar? Só se não for bom para o filho. Se for bom para o filho, ele vai entregar, mas o filho tem que pedir. O filho tem que mostrar para o pai que ele quer aquilo. Não adianta o filho ficar imaginando e já pensando assim, mas será que ele vai me dar? Será que meu pai vai me dar? Será que ele vai ter dinheiro? Será que ele vai achar que eu mereço? Será que ele só vai me dar seu passagem de ano? Será que ele só vai me dar seu almoçar? Será que ele só vai... E a gente fica botando tanto serás que a gente acaba não pedindo o que a gente tem que pedir. A gente acha, não, Deus já sabe, é claro que ele sabe. Mas ele quer ouvir a gente pedir. Ele quer ouvir a gente clamar. Ele quer ver o quanto a gente quer. Ele quer saber o quanto você realmente quer aquilo. Será que é só um capricho seu? Ou será que você realmente quer e precisa daquilo? Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, mas como nós aprendemos nos nossos estudos de batalha espiritual, muitas vezes a gente está passando por uma batalha porque Deus está nos preparando para receber a bênção. Porque ela é tão grande, se você receber e não estiver preparado, você vai jogar fora e não vai saber o que fazer com ela. A Carla falou que Deus tratou ela para ela receber a Kevin. Então Deus já vinha tratando ela para que ela pudesse receber o milagre. É claro que se ela recebesse a Kevin antes, não é que ela não ia cuidar da Kevin, nada disso, mas com certeza a experiência que ela tem agora é muito maior. Ela não teria, não amor de mãe, porque eu acredito que isso é incondicional, mas talvez por tudo que ela passou, fez ela ter até o outro filho com outros olhos. Então, se você ainda não recebeu o milagre que você espera, e não é só cura, talvez, como o Saulo falou, a minha casa já botei na mão de Deus. Se for algo até mesmo financeiro, porque a gente deixa de pedir as coisas a Deus achando que, não, Deus só vai me abençoar no espiritual, o material eu corro atrás. É claro que tem que correr atrás, mas Deus também pode nos ajudar, abrindo portas, nos fazendo enxergar melhor as coisas, nos fazendo entender que precisamos nos dedicar mais para o que precisamos. E se Ele é o Deus da minha vida, se Ele tem controle de toda a minha vida, Ele tem controle da minha vida financeira também, né? Então eu preciso clamar ao Senhor pelo milagre. Com
volta a pedir, mas pede para esse Deus que foi capaz de curar Carla e trazer a Kelly. Pede para ele, amém? Vamos cantar, meninos?
Daniel, a esposa também do Daniel, não é isso? Cadê a sua esposa? Não está grávida? Ah, do Gleison. Mas a tua esposa está grávida também? Ah, viu? Eu fiz associação. Mas essa aí é a Renata. A Carla de casa, Carla, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu testemunho, com certeza. Edificou as nossas vidas. E a Carla também está nesse propósito, né, cara? De oração. A Carla também já apresentou ao Senhor o desejo dela de ser mamãe e a gente está orando, acreditando nesse milagre que em breve vai acontecer. Pastor Samuel, em uma outra oportunidade, né, Tiago? A gente vai agendar o senhor vir pregar aqui à noite. O senhor aceita esse convite aí? Já me coloco à disposição. Então, vou dar uma folga para o senhor, sem ser esse domingo aí, o outro, porque eu vou ficar a programação, já se prepara para o outro domingo. Amém. À noite, hein? Eu quero compartilhar aqui uma bênção, pastor. O pastor é militar também, né, pastor? No ano de 2009, eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais continuar no exército, ou só arruma um jeito de me tirar, ou eu vou pedir para ir embora. Mas são 23 anos de serviço militar, e os meus pais são meus dependentes, e eu tinha uma cirurgia para fazer, e até então não queria fazer a cirurgia, mas aí se levantou uma grande perseguição no quartel, e aí eu falei: eu vou fazer essa cirurgia, mas o primeiro eu tenho que ser promovido, dia 1º de junho, eu tenho que fazer um curso em setembro, a cirurgia tem que ser em agosto, para formatura em julho, programei tudo, fiz a cirurgia e falei para o Senhor: Senhor, eu só quero usar essa farda mais uma vez, nunca mais eu quero usar essa farda no quartel, porque eu vou usar essa farda só para pregar a tua palavra. E agora, no último dia 31 de julho, publicou no Diário Oficial da União a minha aposentadoria, a minha reforma, minha invalidez. Eu ainda não sei se eu fui com um salário de oficial ou não, mas provavelmente que não. Mas eu tenho direito, isso é uma outra luta que eu vou começar, que Deus já colocou no meu coração. Então, todos diziam impossível, porque eu sempre fui assim no quartel, andando, sempre nas perícias bem vestido, nunca usei muleta, sempre fui. E Deus, Ele me honrou. Então, hoje eu sou um aposentado. Com 39 anos eu ganhei essa bênção. Hoje, com 42 anos, meu filho veio na hora certa. Então, tudo salvo. A bênção, ela corre atrás de nós, como diz Deuteronômio. É só fazer o dever de casa, cara. E Deus, Ele vai honrando o seu filho. E hoje eu estou aí, aposentado, para cuidar do meu filho e da minha esposa. Mas se você tem um milagre, Deus, Ele vai te dar. Mas no tempo de Deus, no Kairos do Senhor, que é o tempo oportuno, eu quero aproveitar e orar por você que está aqui, pelo filhinho ou filhinha da Renata? Já não sabe? Eu preciso colocar de pé. E aí, cara, vai ser menino ou menina? Menina, já tem nome? Emily. Deus vai estar olhando pela Emily. É menino ou menina? O que o coração de mãe diz? Menina. Vamos estar orando. E agradecendo também pela vida da Kelly, essa bênção, pela vida do Murilo, pela vida da Emily, pela vida, Pai, da filha, da Renata, pelos filhos espirituais que estão nascendo nesse projeto, pelaquela criança recém-nascida chamada Dodô Fernando, que foi gerada aqui alguns meses atrás. É um resultado desse trabalho que não tem alcançado talvez multidões, mas que tem alcançado a vida de todos aqueles que creem no milagre. E se nós estamos aqui é porque nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural. E cada um de nós, Senhor, tem nessa noite um pedido. O Senhor conhece o meu, conhece o da minha família. O Senhor conhece o coração da Carla, tem orado pela Emily. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já esteja gerando a Emily
Hoje